Que Hitler foi uma das pessoas mais filha da Terra, todo mundo sabe. Mas você sabia que um ator bateu de frente com ele? E o pior, em plena Segunda Guerra Mundial? Nesse vídeo aqui eu irei mostrar para vocês o dia em que Charlie Chaplin bateu de frente com Hitler. Quer saber um pouco mais desse dia? Se inscreve no canal e, é claro, compartilhe esse vídeo para todos os amigos. Charlie Chaplin foi um ator e um diretor de filmes da época do cinema mudo que é bastante conhecido por sua criação maior, O Vagabundo. E eu fiz um vídeo que vai estar aqui em cima sobre a história dele e que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Então, após assistir esse vídeo, vai lá e assiste o vídeo que eu fiz sobre ele. Quando O Grande Ditador, o filme de Charlie Chaplin, foi exibido pela primeira vez ao público europeu em 16 de dezembro de 1940 em Londres, ele já havia precedido pelas reações do outro lado do Atlântico, já que a sátira sobre Adolf Hitler havia sido lançado 2 meses antes em Nova York. E segundo o jornal The New York Times na época, ali era uma obra verdadeiramente extraordinária de um artista verdadeiramente grande. E de um certo ponto de vista, talvez o filme mais significativo que já foi produzido. Na Europa, a Segunda Guerra Mundial se propagava e ninguém sabia ainda como as tropas alemãs seriam detidas. Os espectadores foram então confrontados com um conteúdo que não poderia ser mais atual e ameaçador. Vale lembrar que a Segunda Guerra Mundial só teve fim quase 5 anos depois desse feito, e que na época poucas pessoas vislumbravam o fim da guerra. E o temor sobre Hitler, que era um ditador bastante autoritário, era imenso, tanto nos países aliados à Alemanha, como os países contrários, que seria os Estados Unidos. E em 1940, Chaplin já estava entre os maiores artistas e comediantes do cinema mudo. Muitos se surpreenderam também que ele tivesse escolhido um tema tão delicado para seu primeiro filme inteiramente sonorizado, e o próprio cineasta revelou mais tarde que não teria como encenar sua obra se na época toda a extensão do terror nazista já tivesse vindo à tona. Segundo palavras dele, entre aspas, se soubesse do horror dos campos de concentração alemão, eu não teria podido fazer O Grande Ditador, fecha aspas. E sobre sua motivação para o filme, Chaplin comentou certa vez, abre aspas, para mim a coisa mais engraçada do mundo pode ser ridicularizar fanfarrões e exibicionistas em altos cargos. Quanto maior fanfarrão com que se trabalha, maiores são as chances de o filme ser engraçado, e seria difícil encontrar um fanfarrão do calibre de Hitler, fecha aspas. A antipatia mútua entre o artista inglês e o ditador nascido na Áustria tinha longa história prévia. Já na década de 20, o cômico foi atacado pela propaganda nacionalista da Alemanha, que afirmava, abre aspas, Charlie Chaplin é judeu. Suas ações são as de um vagabundo sempre entrando em conflito com as leis, fecha aspas, afirmava o panfleto de agitação popular Der Stürmer, não sei a pronúncia, então vai ficar assim mesmo, de 1926. Desse modo, era imputada a Chaplin uma genealogia livremente inventada, nas palavras de Paul Dukan, já que o artista não era judeu, mas durante toda a sua vida se negou a rebater publicamente a afirmação. E segundo o político e cineasta inglês Yvonne Montand, solidariedade com os judeus, portanto, era o que Chaplin desejava expressar com seu posicionamento no filme e com seus outros filmes, já que durante uma estada em Berlim, em março de 1971, houve protestos anti-Chaplin diante de seu hotel, organizado pelos nazistas na época. E além disso, uma das coisas que podemos perceber é a incrível semelhança entre os dois, principalmente pelo bigodinho, Afinal, já antes desse episódio, muitas pessoas o comparavam, pelo menos por serem parecidos. E quando Chaplin lança isso, é claro que chocou não só a Alemanha, mas também o próprio Estados Unidos, já que Chaplin até então não havia lançado filmes mostrando sua voz. E no final daquele filme, O Grande Ditador, ele faz um dos maiores discursos do cinema mudo, e já não era mais mudo assim, dando voz não só para o audiovisual, mas também para pessoas que naquela época sofriam covardias devido à sua religião, como os próprios judeus. Nos Estados Unidos, que era um país contrário ao seu governo, ele foi bastante satirizado. Afinal, Chaplin nas telas mostrava também um ditador bastante atrapalhado, Para Chaplin,
Não foi um salto tão grande representar Hitler nas telas. No entanto, o diretor e ator teve que superar os obstáculos de várias origens antes que se batesse a claquete inicial para o grande ditador. O projeto era controvertido para a opinião pública dos Estados Unidos, entre outras, e os círculos conservadores protestaram. O voto definitivo coube ao presidente Franklin Roosevelt, que interveio pessoalmente junto ao britânico, pedindo-lhe que se aferrasse por todos os meios ao projeto cinematográfico, ao qual Chaplin até já pensaria em renunciar. Na Alemanha, a sátira de Hitler só chegaria às salas de exibição no ano de 1958, apesar de as 2 sessões de testes para o público alemão terem sido bastante bem recebidas logo após o fim da guerra. Mas logo após o fim da guerra, as autoridades americanas na Alemanha decidiram não lançar o filme no país. Você já tinha visto esse filme? Comenta aí embaixo o que você achou e, é claro, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. Eu peço também que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para ver mais vídeos como esse e melhores também. Então, até o próximo vídeo. Falou, fui e tchau.